O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados. O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Em menos de uma hora, GCM de Vargem Grande do Sul localiza moto furtada no Jardim Ferre. Tem convite especial da escritora Vera Lúcia de Barros, diretamente de nossos estúdios. Confira a previsão do tempo com Brenda Fernandes. Você no TVD Notícias. Moradores de São Benedito das Areias reclamam da precariedade da limpeza no distrito. Colisão entre carro e bicicleta deixa mulher ferida em Aguaí. Sessão tumultuada revolta a população, que promove manifesto contra a saúde pública na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, após morte de 2 bebês por bronquiolite. O TVD Notícias explica o que é a doença que vitimou as 2 crianças e quais os cuidados que os pais devem ter nesta época do ano. E ainda, Polícia Civil de São Paulo deflagra a Operação Máscara de Ferro, nesta terça-feira, contra a organização criminosa de estelionatários. TVD Notícias, apoio cultural, Unimed Mococa, Vale Imperial Eventos, Mega Fair Segurança Eletrônica, Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola. Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar em sua companhia e eu peço licença agora para entrar em sua casa e compartilhar as notícias de Mococa e também da nossa região. E vamos abrir essa edição com a nossa repórter Michele Oliveira, que está com uma convidada muito especial que tem um convite para você aí de casa. Bom, filha de coração de Mococa, mocoquense também, Vera Barros, sempre tem novidade trazendo pra gente, aí ao longo dos anos vem aqui, né, em Mococa para um lançamento de livros. E ela está chegando aqui na nossa cidade para mais uma vez presentear toda a população com seu conhecimento, né? Muito gostoso conversar com ela, que ela sempre tem uma novidade para contar e desta vez a novidade, Vera, é mais um lançamento. Mais um lançamento. Caprichado, né? Mais um lançamento, fiquei emocionada. Muito feliz de estar aqui. Eu realmente amo Mococa, nós moramos aqui desde 1978, chegamos de Porecatu, no Paraná, direto para Vila Carvalho. Eu estudei no Hilda Silva, fiz a 4ª série com a dona Lourdinha Zamarian, ela era brava. E depois fui estudar no Oscar Vilares, fiz o ginásio no Oscar Vilares. E depois fiz o colegial técnico e secretariado, que me deu essa base, sim, viu? Para escrever um excelente técnico e secretariado que eu fiz na Industrial na época. Bom, e você sempre foi voltada à escrita, né? O que te inspira? Porque eu vi que você tem temas diferentes, né? Mas esses temas, eles conversam entre si? Eles conversam porque eu venho de uma família católica e eu costumo dizer que os professores de palestra na minha vida foram os padres. Então, eu de muito criancinha, muito ativa, né? E minha mãe mandava ficar quietinha na missa. Lá em Porecatu, no Paraná ainda, eu ficava quietinha, mas muito focada no que o padre estava falando, porque ela prometia que ia me dar um chiclete depois. Então, essa negociação dava certo. E eu ia escutando os padres falando e aquilo me encantava, as histórias, parábolas. Então, é uma maneira de passar o conhecimento que eu sempre aprendi desde criancinha, de fazer o bem, de não brigar, de ser o melhor possível. Então, isso eu passo através das poesias, dos livros, sempre buscando algo que vai trazer paz de espírito para as pessoas. Que bacana. E como nasce uma história? Bom, vou transformar essa história num livro.
Então, como o livro que eu estou lançando agora é o livro de Leve e Solta e é poesia, então nós conversamos, alguma coisa que você fala para mim, toca meu coração, de madrugada meu coração. Não consigo mais dormir. Então é melhor eu levantar, fazer uma poesia, porque aquela inspiração não vai me deixar dormir mesmo. Então, é sempre um excesso. Um excesso de alegria, um excesso de tristeza, um excesso de dor, alguma coisa que sai fora da curva. Sabe, aquela coisa que tira um pouquinho você do sério, ou com uma história que eu escutei, ou das minhas próprias histórias acaba inspirando. Então, cada livro tem sua história. O livro O Poder Está em Mim, que eu lancei aqui em Mococa, eu lancei em 2017, O Poder Está em Mim, ele é uma autobiografia. Então, assim, eu tirei o meu CPF aqui em Mococa aos 14 anos. Uma outra pessoa com o mesmo nome que o meu, com a mesma data de nascimento, tirou lá em São Bernardo do Campo, 4 anos depois, o mesmo CPF. E essa injustiça, porque deu um rolo isso, nós ficamos 16 anos com o mesmo CPF. E isso deu um rolo, foi uma injustiça muito grande contra a minha pessoa, porque depois o CPF passou a ser só meu, e quando aconteceu isso, a moça ainda era dona do CPF, ela usava o CPF indevidamente, e aí sujou meu nome, fez uma confusão danada. Essa injustiça que aconteceu comigo fez com que eu ficasse com um nó na garganta insuportável. E esse nó na garganta não tinha remédio que resolvesse, apenas escrevendo. Em 2001, eu começo a escrever esse livro que hoje chama-se O Poder Está em Mim, por causa dessa injustiça que me aconteceu. E aí, então a inspiração foi a dor. Entendi. Então você é inspirada, pelo que eu entendi, pela emoção. Emoção. Tanto de sempre um pouco a mais, né? Aquilo que sai da curva é o que inspira. É a sua maneira de extravasar. Exatamente. E o nó na garganta, ele, se não escrever, você fica com o nó na garganta, aquele sapinho, te dá sabe? voz. Então, as perninhas. São palavras, a escrita, ela te dá voz. Exatamente. E a gente, com a dor, acaba inspirando outras pessoas. Porque não adianta, na minha opinião, não adianta você achar que todos os males é pro mal. Quando acontece alguma coisa ruim, tem alguma coisa para acontecer na outra parte da história. Então, fica de olho, porque Deus está querendo mostrar um caminho melhor para você. Às vezes uma porta se fecha. Eu fui aquela criança que eu não aceitava não como resposta. Eu tive que crescer, amadurecer, entender que os nãos muitas vezes é livramento. Amém. Né? Amém. E bom, vamos falar do lançamento do seu livro. O livro é Livre, Leve e Solta. Tem também um pouquinho de você nesse livro. Muito, tem muito de mim. Eu busquei essa liberdade. Tem valores, né? As pessoas têm valor, princípios e valores. Então, para mim, um valor é a liberdade. E esse lançamento do seu livro vai acontecer quando aqui em Mococa? Porque todo mundo que está do outro lado já deve estar ansioso. 22 de maio, a partir das 19 horas, na Casa da Cultura Rogério Cardoso. Que honra, né, ele ser aqui. Olha, de Mococa também. Verdade. Então, Vera, vamos deixar o convite para a população que está do outro lado, né? Também vai poder conhecer outras obras suas, né? Sim, o lançamento desse, são 72 poesias que tem nesse livro aí, viu? Estava dando uma olhadinha aqui, vendo, né? Peguei algumas aqui para olhar. Desafio a acreditar, apenas a fé deve reinar. No instante de amargura, só oração segura. Olha só, ótimo dia. Hein? Viu como é o que eu te falei? Um bom dia. É um livro de cabeceira, viu? Tudo. Aqui tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então, Dia da Mulher, tem sobre Natal. Então, assim, esse livro, todas as datas importantes, Dia do Beijo, Dia do Abraço. Então, todas as datas da felicidade, eu fui fazendo poesias para compartilhar com as pessoas nos dias. Uma pessoa que não sabe o que publicar, hoje eu Opa, folhei o livro. Pega o livro, pode pegar. Identifico. Exatamente. Dia das Mães. Então, já está chegando. Está chegando. Bom, Vera, eu quero parabenizá-la, né? Desejar sucesso. Obrigada. Acredito que vou desejar mais sucesso, porque o sucesso, né, já estamos vendo no resultado, né? Com mais um livro sendo lançado. Tem outro já aí, pelo que eu entendi, no forninho, sendo construído. Tem. Né? E que você continue nessa sua jornada, né? Muito obrigada. Bom, então, Nardo, também o convite fica para você. Então, lembrando, quando que vai ser? Dia 22 de maio, é uma quinta-feira, a partir das 19 horas, na Casa da Cultura Rogério Cardoso. Eu espero você para o lançamento desse livro, que é um mimo. Você vai ficar encantada com o livro Livre, Leve e Solta. Vem! Compromisso marcado.
Os moradores do conjunto habitacional Vicente Martins, no distrito de São Benedito das Areias, estão preocupados com a situação do abandono em que o bairro se encontra. O mato tomou conta de ruas, calçadas e espaço de lazer, como o campinho e o parquinho das crianças, que está quebrado e sem manutenção. O maior problema, segundo os moradores, é o aparecimento frequente de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, e até mesmo animais silvestres. Imagens de câmeras de segurança de uma residência chegaram a capturar a aparição de um filhote de onça. Segundo a população, o animal teria sido visto bebendo água no quintal de uma casa. A nossa equipe foi até o local e registrou a situação de perto. E esta é a realidade. O mato cresceu tanto que já invadiu áreas onde as crianças costumavam brincar. O parquinho está danificado e o campinho se tornou um espaço inseguro. O TVD Notícias entrou em contato com a prefeitura e, em nota, o órgão informou que realiza um cronograma semanal de manutenção e limpeza de áreas públicas, com ações definidas conforme demandas e prioridades. Reforçou que situações emergenciais podem ser comunicadas diretamente à ouvidoria para um atendimento mais ágil. Já em casos de terrenos particulares, com mato alto ou abandono, orientou que a população denuncie pelo telefone 19 30 94 1504 e pontuou que realiza vistoria e, se necessário, notifica o proprietário. Entretanto, não apontou uma data para manutenção no distrito. E agora vamos falar com Brenda Fernandes, que vai contar pra gente como fica o tempo para essa quarta-feira. Olá para você que segue ligado no TVD Notícias, e a quarta-feira, 7 de maio, começa com tempo firme e termômetros subindo aos poucos na nossa região. A massa de ar seco continua atuando no sudeste, garantindo um dia de sol, poucas nuvens e sem chuva na maior parte das cidades. Em Mococa, os termômetros variam entre 15 e 28 graus, com umidade relativa do ar entre 40% e 68%. Em Arceburgo, o calor se intensifica um pouco mais, mínima de 17 e máxima de 31 graus, umidade entre 42% e 75%. São José do Rio Pardo segue com clima agradável, mínima de 16 e máxima de 27 graus. E em Milagre, o céu fica aberto com variação entre 16 e 28 graus e umidade entre 48% e 80%. O tempo continua estável, mas o vento pode dar as caras no fim da tarde, trazendo aquele refresco para o encerramento do dia. E se você ainda não conseguiu ver a chuva de meteoros etaquáridas, essa madrugada ainda pode trazer alguns rastros desse fenômeno. Olhou para o céu, deu sorte. Então participe com a gente, envie sua foto ou vídeo do tempo da sua cidade para o nosso WhatsApp, que é o 19 30 94 14 11. E essa foi a previsão do tempo aqui no TVD Notícias. A gente se vê na próxima. Agora ficou ainda mais fácil de falar com a gente. A TV Direta tem um WhatsApp. Mande seus vídeos, sugestões de reportagens, denúncias ou qualquer mensagem direto para a nossa equipe. Anota aí, 19 30 94 14 11. Participe do nosso telejornal e ajude a fazer a TV cada vez mais próxima de você. E no próximo bloco você confere: sessão tumultuada. Revoltada, a população promove um manifesto contra a saúde pública na Câmara Municipal de São João da Boa Vista após morte de 2 bebês por bronquiolite. E o TVD Notícias explica o que é a doença que vitimou as 2 crianças e quais os cuidados que os pais devem ter nesta época do ano. O Supermercado Alvorada tem tudo para você e para a sua família. Aqui nós temos a melhor carne, a nossa padaria é completa com tudo que você precisa. Aqui nós temos jornais com ofertas especiais a semana inteira.
No Supermercado Alvorada, são 2 lojas oferecendo comodidade, carinho, entrega na cidade e na zona rural. Com o Supermercado Alvorada, você tem também o seu cartão Fidelidade. Em 5 minutos, nós preparamos o seu. Ô mãe, eu acho que a gente tinha que fazer um bolo de cenoura com chocolate. Existem momentos que marcam para sempre. Reinaldo Vidros, há mais de 20 anos atendendo Mococa e região, com vidros temperados, laminados e espelhados, portas, vitrôs e box para banheiros, forro de PVC, divisórias, tela de mosquiteiro e armário de alumínio. Venda, instalação e manutenção. Faça um orçamento e chame o Reinaldo Vidros, que vamos até você e resolvemos seus problemas. Reinaldo Vidros, WhatsApp 19991772991. Atendemos Mococa e região com uma equipe especializada, qualidade, experiência e honestidade. Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help, ar-condicionado automotivo e agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help, ar-condicionado automotivo e agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 199 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. E na noite desta segunda-feira, moradores de São João da Boa Vista promoveram um protesto inicialmente na Prefeitura e também na Câmara Municipal do município, pedindo justiça para os bebês Maitê e Anthony, que faleceram nos últimos dias após receber atendimento na saúde pública da cidade. São João da Boa Vista vive dias de comoção, luto e indignação. A cidade reage à morte de 2 bebês de apenas 2 meses, vítimas de complicações respiratórias após atendimentos na UPA local. Os casos de Maitê e Anthony aconteceram em um intervalo de poucos dias e geraram uma onda de revolta nas ruas e nas redes sociais. Segundo os familiares, ambos apresentaram sintomas graves, como a dificuldade para respirar, mas foram liberados sem avaliação completa. Maitê foi levada 4 vezes à unidade antes de ser transferida em estado crítico, enquanto Anthony passou por 3 atendimentos antes de ter o quadro agravado. Os 2 acabaram falecendo após a transferência para outros hospitais. A população aponta possíveis falhas na triagem e na tomada de decisões médicas e questiona a eficiência do atendimento pediátrico de urgência na cidade. Na última segunda-feira, a dor virou mobilização. Moradores foram até a prefeitura e depois marcharam até a Câmara Municipal. Familiares, amigos e populares levaram cartazes, gritaram por justiça e lotaram o plenário durante a sessão. Os ânimos se exaltaram e houve cobranças diretas aos vereadores. Entre as principais reivindicações estão
melhorias no atendimento infantil, protocolos mais eficazes para emergências e transferências rápidas para unidades de maior complexidade. Em nota, a Prefeitura lamentou as mortes, disse ter determinado a abertura de investigação sobre os atendimentos na UPA e se solidarizou com as famílias. A administração também mencionou o aumento de casos de bronquiolite e informou que a empresa que gera a UPA trabalha para reforçar a equipe médica. E a gente segue falando sobre a doença que supostamente causou a morte dos bebês Maitê e Anthony. Na reportagem a seguir, você vai entender o que é bronquiolite, quais os sintomas e como identificar e quais os cuidados que os pais devem ter. Com apenas 3 meses de vida, a pequena Helena esbanja a saúde. E a gente, como mãe, deve ter muito cuidado, né? Eu, sinceramente, sigo as orientações médicas, né, do pediatra da minha bebê. E tem dado certo até agora, né? Tenho seguido rigorosamente, passo a passo, mantendo sempre a limpeza do nariz, mantendo o nariz hidratado com soro. Tenho evitado aglomerações, principalmente em lugares fechados, né? Evito contato também com pessoas que estejam doentes, gripadas, né? E toda esta atenção redobrada da mãe nesta fase tem motivo. Sim, eu falo por experiência porque eu tenho uma outra bebê de 2 anos e com 28 dias, né, eu não cumpri a recomendação que eu acabei de passar. Por isso que eu tenho a experiência, né? Acabei saindo com ela muito cedo, em lugares assim, muito aglomerado, fechado, e teve a bronquiolite, né? Eu percebi pela tosse muito assim, forte, chiado no peito e dificuldade para respirar. Mas eu corri com ela, passei no pediatra, foi diagnosticada a bronquiolite, foi tratada em casa, ainda porque estava no começo, né? Por isso que é muito importante já perceber os sintomas e já correr para o médico. A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que afeta crianças, principalmente menores de 2 anos. Ela é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, as menores vias aéreas do pulmão, e ela é causada principalmente por vírus. Corrimento nasal, tosse seca e febre baixa são os sintomas iniciais da doença. Já quando avançam para a respiração acelerada, chiado no peito, dificuldade para respirar, retração das costelas também ao respirar, recusa persistentes de alimentos, A doença é transmissível, por isso os pais precisam adotar medidas preventivas, principalmente em épocas de baixa temperatura. E algo muito importante que eu acho que não só eu, como todas as mães de bebezinho têm a preocupação é em relação ao beijo, né? As pessoas beijarem o rosto, a mão do bebê, né? Às vezes a pessoa não tem o vírus, né? Mas ela carrega consigo o vírus, né? E nesse beijo inocente pode transmitir para a criança, acarretando aí uma dificuldade respiratória no bebê, e se a gente não correr rápido, né, pode levar até uma internação, que tem acontecido, né, aqui em Mococa recentemente com os bebês, né. Até porque o tratamento
Agora ficou ainda mais fácil falar com a gente. A TV Direta está no WhatsApp. Mande seus vídeos, reportagens, denúncias ou qualquer mensagem direto para a nossa equipe. Anote aí o telefone 19 3094 1411. Participe do nosso telejornal e ajude a fazer uma TV cada vez mais perto de você. O TVD Notícias entrevista a advogada doutora Júlia Guimarães Florim, diretamente de Ribeirão Preto, que traz orientações para os aposentados e pensionistas sobre como proceder diante os descontos indevidos em aposentados e pensões. E tem ainda as notícias policiais da nossa região. Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti, especializada em tratamentos de cálculos renais e agora com um novo equipamento para cirurgia de próstata e tumor de bexiga, que é o bisturi bipolar, imagem da próstata aumentada de volume, iniciada os cortes da próstata. O novo aparelho bisturi bipolar faz os cortes do tecido prostático e cauteriza ao mesmo tempo, diminuindo o sangramento durante a cirurgia. E no pós-operatório, além do tempo de internação, o paciente pode receber alta no mesmo dia, ficar internado de 12 a 24 horas, diminuindo ainda os riscos de infecções, gastos hospitalares, podendo operar grandes sem necessidade de cirurgia aberta. Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti. Telefone 3656-2838 ou 3665-7402. O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados. O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. A Loja Barão é o crediário Abre Fácil. Aqui estamos na Capitão Miguel Ferreira com a moda masculina, feminina, do bebê até o vovô. Toda a linha em calçados também. Agora, se você precisar de enxoval, nós temos também. Então vamos aproveitar. A Loja Barão são 44 anos que estamos comemorando neste mês. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para fazer aquela visita na loja. Porque aqui você encontra a roupa para qualquer estação, do bebê até o vovô. Loja Barão, o crediário Abre Fácil. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Um escândalo nacional. Descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS podem ter atingido milhões de brasileiros. Na entrevista a seguir, você vai entender como identificar se foi vítima da fraude e quais primeiros passos para reivindicar seu direito. O escândalo que envolve descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS pode ter atingido milhões de brasileiros em todo o país. A fraude teria sido praticada por entidades associativas e sindicais, que fizeram cobranças sem autorização dos beneficiários. O governo agora corre contra o tempo para criar um plano de ressarcimento e devolver os valores. As investigações apontam que mais de 6 bilhões de reais podem ter sido desviados entre 2019 e 2024. E a grande dúvida dos aposentados é: como saber se foi vítima? E o que fazer para reaver este dinheiro?
Bom, e para explicar melhor para a gente como proceder nesta situação, nós estamos recebendo a advogada, a doutora Júlia, que traz mais detalhes para você que está aí do outro lado, já começa a ficar preocupado, tentando entender se também foi vítima, o que fazer. Doutora, seja bem-vinda ao TVD Notícias, é um prazer recebê-la, né, pela primeira vez aqui no nosso telejornal. Muito obrigada, prazer é todo meu. Doutora, o que exatamente está por trás desta fraude que atingiu tantos aposentados e pensionistas? Então, Michele, ao que parece, né, foram descontos indevidos realizados por associações diretamente vinculadas ao INSS, né? Parece que desde 2019 havia uma autorização para que essas associações fizessem os descontos diretamente no benefício dos aposentados e pensionistas do INSS, né? Inicialmente, essas associações, elas funcionam como entidades que promovem atendimento médico, clube de férias, né? Coisas de interesse, às vezes, né? Por vezes, assim, dos associados, né? Dos aposentados e pensionistas. No entanto, a fraude começou quando foram inseridas essas mensalidades sem o consentimento, na verdade, aí dos aposentados e pensionistas, né? Então, parece que essa operação da Polícia Federal, declarada na semana passada, está investigando justamente isso, né? Mais de 6 milhões descontados de aposentados e pensionistas sem o consentimento dos beneficiários, né? O que representa uma ilegalidade. E, doutora, existe a possibilidade, né, destes aposentados, destes pensionistas, reaver este valor descontado? Sim, com certeza sim. Por enquanto, está tudo muito incerto. O governo federal parece que está estudando uma possibilidade de devolução em massa, mas ainda não tem nada definido, né? Então, o que a gente está recomendando, que nós estamos recomendando para os nossos clientes? O primeiro passo é verificar se houveram descontos indevidos, né, no benefício. Porque não é todo mundo que tem esses descontos na aposentadoria e na pensão. Então, o primeiro passo é tirar o extrato de pagamento no Meu INSS. O extrato de pagamento está disponível no aplicativo Meu INSS ou pelo site do Meu INSS também no computador. E lá, o aposentado ou pensionista vai conseguir retirar o extrato dos últimos 5 anos para verificar descontos indevidos desse período, né, que inclusive é o período prescricional para a cobrança desses valores. Então, verificou que realmente existem descontos indevidos, né, que foram feitos sem o consentimento do aposentado, o aposentado pode aí passar para a segunda fase, que é tentar reaver esses valores através de reclamações, né, na esfera administrativa no primeiro momento. Então, procurar essa associação que estava fazendo desconto, geralmente tem algum telefone 0800 vinculado, né, pedir a imediata exclusão. A exclusão da mensalidade associativa é possível fazer direto pelo Meu INSS. Então, ainda que exista uma orientação do governo federal que eles estão excluindo automaticamente, mas se o segurado ainda verificar que existe essa cobrança, ele pode, através do Meu INSS, fazer a exclusão e também formalizar aí uma reclamação, né? Então, o primeiro passo é fazer a reclamação na associação, tentar a devolução. Não deu certo, faz a reclamação diretamente no INSS, pedindo um ressarcimento de valores. No aplicativo Meu INSS não existe ainda essa possibilidade de fazer direto por lá. Então, o segurado tem que ligar no 135, fazer um agendamento presencial e formalizar por escrito. Ali ele pode escrever de próprio punho ou levar impresso no computador e assinar, pedindo a devolução dos valores referente à mensalidade associativa que verificaram no período de tal a tal, né? Mencionar as datas e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, é isso que dá para fazer na esfera administrativa para devolução desses valores. Bom, doutora, a gente sabe que muitas vezes o aposentado, o pensionista, ele enfrenta algumas dificuldades, até mesmo do entendimento, né, de como que funciona tudo isso. Ele deve procurar, de repente, um setor jurídico ou algum outro setor que possa fazer essa consulta? Sim, o aposentado pensionista, se ele verificar que realmente ele está com dificuldade para receber qualquer devolutiva
tanto da associação quanto do próprio INSS, ele pode, sim, contratar um profissional, um advogado, ou então um consultor jurídico, né, alguém que possa ajudá-lo a fazer essa primeira reclamação na esfera administrativa. Ou então, até mesmo, partir diretamente para a via judicial, tá? Nós estamos ainda cautelosos em ingressar com ações judiciais nesse primeiro momento, porque não sabemos ao certo como o governo vai agir nessa situação aí de possibilidade de devolução em massa de valores. Então, por enquanto, nós estamos orientando os nossos clientes a, primeiramente, fazer a reclamação, pedindo o ressarcimento direto no 0800 da associação que fez os descontos indevidos, e, através do INSS, no Fala BR, formalizando a reclamação, tá? É possível que a gente tenha aí nos próximos meses aí algum retorno sobre isso do governo federal. Vai devolver, não vai devolver, como vai ser feito, tá? Se não houver nenhum tipo de comunicado oficial do governo federal sobre essas devoluções, aí recomendamos fortemente aí o ingresso de ações judiciais para que o segurado possa obter, né, o ressarcimento de pelo menos os últimos 5 anos, né, que ao que se verifica, né, provavelmente vai atingir o prazo prescricional de 5 anos para ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. Bem, doutor, então o prazo tem, então a questão são 5 anos mesmo para poder reivindicar. Mas então o aposentado e o pensionista não precisa ficar preocupado já de imediato em tomar alguma ação. A mesma iniciativa é identificar se existe essa cobrança. Isso. A primeira iniciativa é identificar se existe no extrato de pagamento, se existe, se ainda estão sendo feitos os descontos, ele pode pedir diretamente no INSS aí a exclusão de mensalidade associativa. Ingressar no INSS e colocar no campo de pesquisar lá. Exclusão, né? Aí vai ter a opção, exclusão de mensalidade associativa e seguir os passos do INSS. Dessa forma, as cobranças dos próximos meses já não virão mais, né? Isso para os casos que o governo já não excluiu, porque em muitos casos já foi feita a exclusão. Então, daqui para frente é provável que não venham mais cobranças, tá? E aí, o segundo passo seria formalizar a reclamação, tanto na associação quanto no INSS, né? E aguardar uma posição do governo federal, né? Não havendo nenhum tipo de posicionamento no sentido de devolver em massa automaticamente, que seria o correto, né? Não havendo nenhum tipo de orientação nesse sentido do governo federal, aí recomendamos sim que ingresse, que o segurado ingresse com ações aí judiciais visando a devolução desses valores. Mais alguma observação que acredita ser pertinente, doutora, para esses aposentados e estes pensionistas nesse momento? Olha, a observação principal é a de sempre, né? Sempre ficar de olho no extrato de pagamento, né? Não só por conta dessas mensalidades associativas, que são, as mensalidades associativas acabam passando despercebidas porque são valores pequenos, então são valores de R$28, R$30 por mês, né, que às vezes o segurado ele não repara. Mas existem também alguns empréstimos fraudulentos que são feitos também na conta do segurado, e o segurado às vezes está pagando um empréstimo que ele nunca fez, que está sendo descontado lá todo mês. Então, olhar sempre o extrato de pagamento, o aplicativo do INSS, né? Eu sei que às vezes a pessoa não tem acesso ao celular, mas sempre tem um neto, um filho, que pode ajudar, que pode dar assistência nesse sentido. Olha, você consegue ver para mim o meu extrato, para ver se está tudo certo? Sempre tem alguém que pode ajudar nesse sentido, né? Então, sempre ficar de olho no extrato de pagamento, né? Infelizmente, o INSS... nós aqui como advogados também sofremos muito disso, né? Os dados do INSS, eles vazam, de alguma forma eles vazam, né? Então, é muito sério isso vem acontecendo, não é de agora, a Polícia Federal descobriu agora, mas não é de agora. Eu tenho ações de 3 anos atrás, de uma dessas associações que estava descontando indevidamente o meu cliente, mas o meu cliente percebeu e a gente ingressou com a ação e obteve o ressarcimento. Mas tem uns casos também de ingressamos com pedido de aposentadoria antes de ser publicada a decisão da aposentadoria,
o banco já está sabendo que ele está aposentado, que o meu cliente está aposentado e vai oferecer empréstimo, e vai oferecer cartão de crédito, e vai oferecer isso. Isso é muito grave. Os dados do INSS não estão seguros. Eu não sei porquê, eu não sei explicar, né, qual é a política do governo com relação a isso, mas de alguma forma esses dados não são seguros. Tanto que às vezes antes do advogado saber que o cliente está aposentado, o banco já sabe. E o banco já está ligando e oferecendo empréstimo. Então, assim, a gente realmente fica bem preocupado. Então, por isso a orientação é olhar sempre o extrato de pagamento, conferir todos os pagamentos, para ver se realmente não tem nenhum desconto indevido. Ficar mais atento. Bom, doutora, eu quero agradecer pela sua participação, deixar também um espaço aberto para contribuir com outras informações também, outros esclarecimentos, principalmente nesse setor previdenciário. Ah, perfeito. Não, se eu tiver qualquer informação que puder agregar aí ao portal de vocês, com certeza eu vou passar para vocês, tá bom? Veja quais foram as principais ocorrências policiais da nossa região. Em menos de uma hora, a GCM de Vargem Grande do Sul localiza a moto furtada. A Guarda Municipal de Vargem Grande do Sul localizou em menos de uma hora uma motocicleta furtada no bairro Jardim Ferre, no início da madrugada desta terça-feira. De acordo com as informações, o furto ocorreu por volta da 00h27. A moto foi levada por 2 indivíduos, segundo relatos de moradores da região. Após receberem as informações, equipes da GCM iniciaram as diligências pela área e por volta da 1h15 da manhã, a motocicleta foi localizada abandonada em uma área de mata entre a rua José Mazeto e a rua Felício Misurino Filho, no Jardim Ferre. Após os procedimentos legais e a elaboração do boletim de ocorrências, a moto foi devolvida ao proprietário. Agora as investigações continuam para identificar e prender os autores do furto. As equipes da Guarda Municipal que atuaram na ocorrência foram a VTR-02, compostas pelos guardas GCMs Melo e Andrade, e a VTR-12, com os guardas civis municipais Rafael e Fonseca. Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou uma mulher ferida em Aguaí. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas 15 de novembro com Almirante Tamandaré. Segundo informações apuradas no local, a mulher que conduzia a bicicleta foi atingida por um veículo e sofreu ferimentos, sendo prontamente socorrida por uma equipe do SAMU com apoio do Corpo de Bombeiros. O motorista do carro permaneceu no local durante todo o atendimento, demonstrando preocupação com a vítima. Ele acompanhou a mulher até o pronto-socorro municipal, prestando o apoio necessário. As causas do acidente não foram divulgadas oficialmente, mas serão apuradas. Homem é preso pela Polícia Militar após invadir residência e roubar pertences em Mococa. Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda após invadir uma residência e roubar pertences pessoais na cidade de Mococa. A ocorrência aconteceu na Avenida Gabriel Duor. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro de casa quando foi surpreendida pelo suspeito. Após o anúncio do roubo, ela conseguiu sair correndo e pedir ajuda na rua. Acionados rapidamente pelo Copom, as equipes da 3ª Companhia da PM iniciaram buscas pela região e localizaram um homem tentando escapar pelos telhados das casas vizinhas. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma bolsa com dinheiro, documentos da vítima, um celular, um colar com pingente e 2 chaves de veículos que estavam na garagem da residência invadida. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde a prisão foi formalizada pela polícia. Ele permanece à disposição da Justiça. Agora ficou ainda mais fácil de falar com a gente. A TV Direta está no WhatsApp. Mande seus vídeos, sugestões de reportagens, denúncias ou qualquer mensagem direto para a nossa equipe. Anote aí o nosso telefone, 19 3094 1411. Participe do nosso telejornal e ajude a gente a fazer uma TV cada vez mais próxima de você. E o TVD Notícias fica por aqui, mas nós voltamos nessa quarta-feira com mais informações para você. Acompanhe essa edição também nas nossas redes sociais. Siga, curta e compartilhe nossos conteúdos. Assista agora a Carlos Bertolucci com o programa Bons Negócios. E em seguida tem Espiritualidade e Vida com o Padre Nilo da Comunidade Missionária Providência Santíssima. Até amanhã.
Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help, ar-condicionado automotivo e agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help, ar-condicionado automotivo e agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 19 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. A Megafer oferece sistema de segurança, alarme monitorado 24 horas, monitoramento de imagem, circuito fechado de televisão e sistema de segurança via smartphone. E tudo isso diretamente da central, com segurança, inovação e a mais alta tecnologia e muito mais. O sistema da Megafer é de simples e fácil entendimento para você, cliente, e pode ser acessado de onde você estiver. Com um nível de satisfação altíssimo, a Megafer busca trazer a mais alta tecnologia disponível em alarme e segurança para Mococa e região. Megafer, Rua Quintino Bocaiúva, 190, Descanso, em Mococa. Fone 3656-2027.